É importante, antes de começarmos a falarmos de fármacos, vou trazer o conceito para vocês, o que é fármaco. Fármacos, então, podemos dizer que são substâncias de origem animal, vegetal ou sintéticas, que têm ação, então, no organismo, né? Com ação, intenção de curar, melhorar ou fazer efeito terapêutico no organismo. Dentro disso, essa substância, ela vai funcionar e interferir no mecanismo da pressão arterial, né? No caso, hipertensão significa uma pressão arterial elevada e vai combater a patologia hipertensão. Vamos ter os anti-hipertensivos. Então, nesta aula, vamos estudar, então, a pressão arterial. O que vem a ser a pressão arterial? Os mecanismos de controle para esta pressão, o estresse e os fármacos anti-hipertensivos. Então, qual é a ação do estresse sobre a nossa pressão arterial? Qual é a função da nossa pressão arterial e por que isso acontece? Lembrando que estamos falando do nosso sistema cardiovascular e coração. Lembrando, sistema cardiovascular, pressão arterial, fatores determinantes disso, mecanismos que controlam esses fatores determinantes, a hipertensão e relembrando quais são os mecanismos que vão controlar isso. Então, é fundamental sabermos todos os tópicos e todos os pontos muito importantes. Então, a pressão arterial, ou PA, que é a sigla que vocês vão definir, é definida como a pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias. Então, vamos mensurar essa pressão toda vez que o sangue arterial, ou seja, o sangue oxigenado, forçar pela parede das artérias. Então, isso vai ser determinado diretamente por dois fatores físicos, certo? Quais são eles? O volume de sangue arterial e a complacência arterial. Esses fatores físicos são afetados diretamente por fatores fisiológicos. Débito cardíaco e a relação frequência cardíaca versus débito sistólico a cada minuto e resistência vascular periférica. Então, temos que ver que a relação disso temos que ver que a imagem, a relação disso tem a ver com a resistência vascular periférica, a frequência cardíaca, ou seja, quanto que este coração bate, o débito sistólico, então, um tempo maior que essa pressão circula por esse vaso a cada minuto e a resistência que esse vaso tem de receber essa circulação. A PA mantém as artérias abertas, que é o fenômeno que nós vimos na aula passada. Ou seja, garante o fluxo sanguíneo para todo o corpo. Ela também é chamada de pressão arterial máxima. Então, a pressão arterial máxima ou pressão sistólica é a chamada PAS. Então, a pressão sistólica vai ser a pressão máxima. Ou seja, quando a gente fala, eu tenho uma pressão 100 por 60, a sistólica será a 100. Ela também é chamada de pressão arterial máxima, correspondendo ao valor medido da contração ventricular esquerda. É o momento em que o coração contrai. Pressão arterial diastólica. É o momento em que o coração relaxa. Então, é a medida do momento do relaxamento ventricular esquerdo. A PA geralmente é medida através da artéria braquial, aquele aparelho manual que todos conhecemos.
Se por algum motivo essa artéria braquial não puder ser utilizada, a medida pode ser realizada em outras artérias. Por exemplo, a floppítia femoral ou radial, mas o mais comum é verificarmos essa pressão arterial no braço através da artéria braquial. Mas, pessoal, de acordo com esse consenso brasileiro de hipertensão, é considerado um valor fisiológico, uma PA para adultos abaixo de 130 e uma PAD abaixo de 12. A famosa pressão 12 por 8, só que tem estudos que já estão dizendo que já não estão mais considerando. Então, abaixo de 8 para diastólica, 85 para diastólica e 130 para a sistólica. Então, temos que nos manter com uma pressão de 130 por 85. Pressão arterial. Então, aqui, pessoal, vocês têm umas categorias em quadro que ele mostra, assim, o que seria o normal. A palavra normal não pode ser muito utilizada na parte de profissionais da área da saúde, porque normal não pode ser o que é normal para um ou normal para outro. Então, nós podemos falar padrão. Não usem a palavra normal, mas ela está aqui para vocês entenderem o que seria normal, mas vamos substituir por padrão. Então, padrão menor que 120 para sistólica, menor que 80 para diastólica. Elevada, vamos considerar entre 120 a 129 e menor que 80 para a diastólica. Hipertensão estágio 1 vai ficar entre 130 a 139 para a sistólica, entre 80 a 89 para a diastólica. Estágio 2, entre 140 ou maior e 90 ou maior. Crise hipertensiva vai ser de 180 ou maior e maior que 120. Então, é muito importante pensarmos que existe também uma palavra chamada basal. O que vem a ser a palavra basal? Existem algumas patologias em que o indivíduo tem sinais vitais. Por exemplo, o controle da pressão está dentro do controle dos sinais vitais. Dentro do meu canal tem uma aula de verificação de sinais vitais que eu sugiro para quem não for da enfermagem ver essa aula como um apoio, e vocês vão entender como se controla os sinais vitais. A verificação da PA, da pressão arterial, é o controle dos sinais vitais, juntamente com frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória, saturação, etc. Dentro disso, existe o padrão internacional da Organização Mundial de Saúde que a gente utiliza. A palavra basal é, para algumas patologias, estes parâmetros são baixos ou elevados, mas para aquela patologia, cada pessoa terá o seu basal. Existe, por exemplo, uma doença chamada DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa doença, o indivíduo satura abaixo de 90. Então, abaixo de 90, o padrão para saturação, que é o quê? Quantidade de O2 circulante. Então, o paciente acaba saturando abaixo de 90, ele está em franca dificuldade respiratória, temos que instalar oxigênio. O paciente que é portador desta patologia, DPOC, satura normalmente, é o basal dele saturar abaixo de 90 e ele vai se sentir bem. Para a pessoa sem a patologia, saturar menos de 90 é um quadro de dessaturação e vai precisar instalar oxigênio. Para este paciente, será o seu basal. Então, no caso da pressão arterial, pacientes que são portadores de marca-passo artificial, quando eles precisam implantar um marca-passo cardíaco porque são cardiopatas, eles vão ter uma frequência cardíaca abaixo de 60, um exemplo. Não será padrão para demais pessoas, mas para ele será o seu basal. Então, a palavra basal substitui, então, fora dos padrões para outros, mas dentro da sua patologia, o seu basal seria o seu normal.
mas não é normal porque está fora dos padrões. Não sei se vocês conseguiram entender, mas depois vocês anotem as dúvidas que eu esclareço melhor. Então, esta é a tabela, então, que a gente segue dentro de alguns padrões para vocês saberem o que é hipertensão e o que não é. Então, hipertensão é quando a pressão arterial está fora dos parâmetros. Então, nós vamos ter o normal, que eu disse que seria dentro dos padrões. Quando ela está elevada, quando estamos com a doença hipertensão já instalada, que daí se enquadra como doença, né? Que é um quadro, uma patologia da elevação sistêmica. A pressão arterial elevada não é benéfica, pois ela causa várias outras doenças degenerativas. A pressão arterial elevada tem que ser controlada com dieta, exercícios físicos, fármacos, pois ela faz o quê? Cansaço do vaso, rompimento, risco, então, de acidente vascular cerebral por rompimento. Então, causa uma série de problemas. Então, é muito importante ter uma pressão arterial saudável. Então, quais são os mecanismos, antes da gente chegar nessa falência total, quais são os mecanismos de controle da pressão arterial? Então, dentro do nosso corpo, existem mecanismos que atuam no controle da pressão em curto prazo. Então, antes que a gente chegue a precisar de uma ajuda externa, o nosso organismo, o nosso corpo, que é uma máquina perfeita, ele já tem uma série de insights, uma série de mecanismos internos que funcionam quando ocorre um perigo. Então, ele atende isso a curto prazo e a metade que ele consegue fazer, ele faz. Só que quando foge muito esse controle, precisamos de uma ajuda externa. Então, enquanto ainda tiver mecanismos que regulam isso, a pressão arterial será a longo prazo. A seguir, nós vamos conhecer algum desses mecanismos. Regulação da pressão, então, a curto prazo. Então, nós temos os chamados vasoreceptores, que eles vão atuar nessa regulação. O que eles fazem, turma? Então, essa regulação da pressão arterial a curto prazo vai atuar nesse controle dentro dos limites fisiológicos. O que são limites fisiológicos? São os limites em alguns períodos de minutos e segundos. É VaCTVuct, é instantâneo. Essa resposta de processo está relacionada com os mecanismos de retroalimentação do sistema nervoso autônomo. É uma resposta que vem lá do nosso sistema nervoso na forma autônoma. A maioria dessas fibras, desses vasoreceptores, está localizada no arco aórtico do seio carotídeo. Então, lá no arco aórtico, vai ter esses vasoreceptores que vão perceber esse aumento desse fluxo e já vão ativar o mecanismo de retroalimentação. Então, a principal função desses vasoreceptores é manter a nossa pressão, a nossa PA estável dentro de uma pequena faixa de variação. Então, ele vai permitir uma pequenina faixa de elevação que ele sabe, que ele entende que é normal. Quando ele vê que isso passa, mesmo em situações em qual o indivíduo está em repouso durante a realização de alguma atividade física do dia a dia, são caracterizadas como atividades de pequenos esforços, tipo subir uma escada, dar uma leve corrida porque vai perder o ônibus. Esses vasoreceptores exercem uma importante função regulatória. Então, tu não vai ter um surto porque tu subiu uma escada um pouco a mais, ou tu correu um pouquinho. Então, ele já vai fazer essa regulação. Esses vasoreceptores lá do arco aórtico vão fazer a sua função, porque ele viu, ativou isso, certo? E eles também têm uma função muito importante nessa regulação reflexa da frequência cardíaca. Se eles acabam regulando a pressão, eles vão fazer que esse coração não precise fazer mais esforços para também poder manter. Então, no débito cardíaco, ele vai fazer a contratibilidade do miocárdio e resistência vascular periférica, consequentemente, ser melhor, podendo alterar a distribuição regional do fluxo de sangue, que está totalmente, relacionado, e essa atuação das artérias do arco aórtico não são iguais, pois esses vasoreceptores têm maior limiar ou menor, de acordo com a sensibilidade desses vasoreceptores carotídeos. Então, alguns têm uma diferença e outros não. Então,
vai ser de acordo com a sensibilização de cada barro receptor. Longo prazo. Então, como se dá essa regulação a longo prazo? Antes vimos como se dá essa regulação a curto prazo, que vai partir de um reflexo do sistema nervoso autônomo a curto prazo, receptores, barros, receptores. Agora vamos ver a longo prazo. Então, é um conjunto de mecanismos que vão ajustar rigorosamente a pressão arterial. E esse período vai variar de horas, dias e semanas. Esse mecanismo de regulação ao longo prazo proporciona uma regulação bem mais completa, um controle bem mais agudo. No mecanismo de regulação a longo prazo, o fluxo sanguíneo ocorre uma alteração no grau da vascularização dos tecidos, quando a PA eleva-se a um nível muito alto. O número e o calibre dos vasos vão diminuir. Então, ela faz isso por quê? Porque ela espera diminuir a pressão, diminuindo o número de vasos. E o calibre, ele tenta conter-se, contraindo a ponto de diminuir o quê? A força. Quando a gente vê que algo está passando com muita força por dentro, ele tenta se contrair para poder diminuir o fluxo que está vindo. Então, com o passar do tempo, ele tenta controlar e vai fazer isso. Quando a PA eleva-se a um nível muito alto, vai acontecer isso e, ao mesmo tempo, os vasos vão diminuir. Desta forma, vai ocorrer a elevação do metabolismo de um tecido por um período mais prolongado e a vascularização, ou seja, toda a parte sanguínea vai aumentar. Então, vamos ter maior fluxo sanguíneo e, consequentemente, maior trabalho do coração. E essa reconstrução da vasculatura tecidual para atender essas necessidades vai ocorrer muito rápido. Quanto mais volume, mais demanda, mais trabalho para o coração. E dentro de alguns dias, isso vai acontecer. O tempo necessário para que ocorra essa regulação a longo prazo em recém-nascidos pode ser de apenas alguns dias. Já em pessoas idosas, pode demorar meses ou até mesmo anos. Então, conforme vai necessitando ter maior prazo, eles vão ter que se acomodando a esse novo ritmo, enfim. Vai depender desse longo prazo. Aqui vocês vão ter, pessoal, alguns exemplos de o que fazer. Então, nós vamos ver um desenho onde ele vai mostrar para vocês alguns mecanismos e como que funciona. Então, nós temos aqui o aumento da pressão arterial e a queda da pressão arterial. Então, vamos começar aqui. Tem alguns mecanismos chamados angiotensina 2, angiotensina 1 e angiotensinogênese. E aí vocês vão entender como se dá essa enzima conversora da angiotensina, a renina, a aldosterona e a retenção do sal. Então, este mecanismo de controle de pressão arterial se dá todo pelo mecanismo da angiotensina, que é uma das coisas que a gente vai ver a seguir. Hipertensão arterial. Então, de acordo com a sexta diretriz brasileira de hipertensão, atualmente a hipertensão arterial do Brasil atinge 30% da população, sendo maior nos homens, em torno de 35,8%, e em torno de 30% nas mulheres. Mais de 90% dos pacientes têm hipertensão possuem a chamada hipertensão essencial, que é uma alteração considerada de etiologia desconhecida, que afeta o mecanismo de regulação da PA. Então, muitos não sabem disso, por que ocorreu, então é desconhecida, e ela altera o mecanismo de regulação. A existência de hipertensão, doença de hipertensão na família, aumenta a probabilidade do indivíduo desenvolver a doença. O diagnóstico de hipertensão arterial é feito com avançada idade. Cerca de 8% pessoal dos indivíduos entre 18 e 24 estão hipertensos. Então, é muito importante a gente se embasar na estatística para entender a saúde de um povo. Então, a gente começa prevenindo. Então, começa com uma dieta sadia, exercícios físicos, não se estressar, alimentação. Mas vocês viram que a estatística não é boa. Desde a história familiar, no caso, vocês viram que já tem pessoas jovens hipertensas, né? Enquanto isso...
Oi? O estressar é difícil, né, Pro? Não entendi. O estressar é difícil, né? Ainda mais numa Ah, sociedade que a gente vive hoje em dia. É é. complicado. É exatamente isso. Não se estressar é Olha, difícil. é Mas complicado, porque está cada vez pior lidar com pessoas. isso é verdade. É, é difícil, bem, mas nada que uma paciência triplicada, né? Mas aí depois eu vou falar sobre isso com vocês especificamente, daí vocês vão entender. Não que a gente não deva se estressar, mas sabe o que a gente tem que fazer? Meditar, Enxergar diferente. terapia, Terapia também, mas enxergar o meio copo cheio. tá certo. Depois eu vou explicar o que é essa teoria. E mais de 50% da população, né, entre mais ou menos 55 ou mais, são hipertensos. Então, é considerado como um dos maiores fatores de risco de morbidade e mortalidade. E o alto custo social sendo responsável por mais de 40% dos casos de aposentadoria precoce e de absenteísmo no trabalho. Então, vocês podem observar que a hipertensão arterial é uma doença de saúde pública, é uma doença que afeta. Eu diria que ela é uma porta de entrada para várias questões e outras doenças que vão afetar a população. Então, se a gente fosse analisar, é uma doença degenerativa crônica. É uma doença que, se não tiver controle com dieta, como vocês falaram, é uma doença que não tem controle porque a sociedade gera estresse. Temos estresse no trabalho, no ambiente familiar. Hoje, temos problemas com a pandemia que tinha acabado, está voltando. Então, não temos como controlar vários fatores. As pessoas estão com outro nível de paciência, não é mais como antes, estão intolerantes, estão agressivas, vocês viram as coisas que vem acontecendo, não tem como não contextualizar a violência que estamos vivendo no mundo que não tem mais, parece amor, não tem mais. O que será dessa humanidade, se tem essa palavra? Então é muito difícil, isso afeta o coração, como ele já tem as batidas, né, como a gente fala. Quanto mais o nosso coração bate forte, mais trabalho a gente dá para esse miocárdio. Então, vamos falar em fatores endógenos. O que são fatores endógenos? São fatores nossos, né? Então, internos. Então, vamos para a hereditariedade. Então, pacientes podem herdar hipertensão de vários membros da mesma família. Por isso que, para conhecer, a gente sempre pede, tem alguém que tem hipertensão na sua família? Então, estes são os principais fatores para desenvolver hipertensão. Fatores endógenos. Idade. Envelhecimento, então, conforme for passando o tempo, os vasos vão ficando menos resistentes, mais endurecidos, e aí vai aumentar o risco de hipertensão arterial em ambos os sexos. A raça negra apresenta uma maior propensão do que a raça branca em desenvolver a hipertensão. E a obesidade é considerada um fator de risco. Então, quais são os principais fatores de risco em desenvolver a pressão arterial? Fatores endógenos e fatores exógenos. Então, fatores endógenos, fatores internos, específicos, fatores hereditários, idade, raça e obesidade. Exógenos, ou seja, fatores externos, bebidas alcoólicas, sedentarismo, tabagismo. O cigarro é o grande vilão da hipertensão arterial e também da circulação arterial. Ele é o que contribui muito para a circulação dos vasos. Excesso de sal e estresse. Então, o que a gente conversou, trabalho, angústia, ansiedade, que elevam muito o quadro da nossa PA. O excesso de sal, tabagismo, que está totalmente ligado, então, a doenças cardiovasculares. O sedentarismo vai aumentar o peso e, consequentemente, o peso é um fator grave. E a bebida alcoólica, por suas próprias substâncias que contém, vão estar associadas à hipertensão. Então, nós temos aqui os perigos da hipertensão. 40% dos infartos
80% dos AVCs, 25% dos casos de insuficiência renal em todo o país. Então, hipertensos por muito tempo não tratados vão levar o nosso rim à falência e o rim não se regenera. Então, precisamos do rim para filtrar o nosso sangue, então, consequentemente, vários problemas. É a porta de entrada para um corpo não funcionar de forma adequada. Estresse, o tão famoso estresse. Então, com o passar dos anos, o estresse pode fazer com que o coração aumente de tamanho e as artérias, as artériolas apresentem cicatrizes, endurecendo. Então, conforme vamos envelhecendo, então pessoas muito estressadas têm artérias e arteríolas, varizes, cicatrizes internas. Então, elas vão se tornar menos elásticas, então elas vão se romper. Então, se algo não é elástico suficientemente, ele fica duro e rompe. Então, isso é uma das grandes consequências, certo, de hipertensão e podendo levar à aterosclerose. E que a aterosclerose, então, é falta de, no caso, não tem força dentro disso. Aterômetro é a placa de gordura, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, um coração insuficiente que não bate com todo o vigor. Acidente vascular cerebral, o popular AVC, diminuição da visão devido a lesões da retina, que vai uma grande pressão nessas arteríolas e acaba deixando turva nossa visão. E as principais manifestações, sintomas clínicos são, a maioria no início é sintomático, não tem sintomas, e depois se torna sintomático. Então, o estresse também é uma doença crônica e silenciosa. As manifestações que têm sintomas podem ser, então, cefaleia, que é a popular dor de cabeça, que começa doendo a nuca, então já é um sinal que a sua pressão está elevada, alterações visuais, zumbidos, tonturas, dispneia, que é a falta de ar, distúrbio gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia, hemorragia na retina, então é aquela retina com aquele derrame vermelho, angina, que é o nome correto da dor no coração, porque ninguém tem dor no coração, que chama angina, falha de memória, retenção hídrica e edema. Então, esses são os principais sintomas quando a gente começa a desenvolver algum quadro crônico referente à hipertensão. Para poder combater essas patologias ligadas a isso, nós vamos ter, então, os fármacos, que são as substâncias de origem animal, mineral e sintética, que vão ter o poder de combater, através de seus mecanismos, essa ação, trabalhando, então, a nível de batimentos, a nível de vasos, de resistência periférica, impedindo que tenha liberação de vários mecanismos que a gente vai ver. Então, a maioria desses fármacos vai atuar nestes sintomas, vai retardar a progressão da doença e vai evitar eventos cardiovasculares, através da redução da morbidade cardiovascular, renal e, consequentemente, a mortalidade. Geralmente, o início da terapia é feito em doses muito baixas, acompanhado de dieta, recomendações de redução de peso e exercícios, com a finalidade de minimizar os efeitos colaterais futuros. Então, pessoal, coração é tempo. Quanto antes a gente começar, melhor. É uma luta contra o tempo. Então, comece ontem. Então, nós temos que começar precocemente cuidados. O que foi feito até então deve se parar. Se fumava, pare ontem. Bebia, pare agora. Se estressava, Fabiano, pare hoje. Com base na resposta do paciente, a dose pode ser alterada. Então, o que o cardiologista faz? Ele vai observando. Não respondeu bem um medicamento, ele troca, ele faz outro, enfim, até ele achar a quantidade adequada, o fármaco indicado e etc. Nós temos farmacêuticas no grupo, elas têm bastante propriedade para falar isso. Então, a maioria dos fármacos antihipertensivos vão diminuir a PA. Então, a maioria dos medicamentos antihipertensivos vai diminuir a PA, reduzindo o quê?
Se diminui a PA, ele vai reduzir, consequentemente, o débito cardíaco. Então, se eu diminuo o volume da pressão, eu vou diminuir o débito e vou diminuir também a resistência periférica. Menos volume circundante, menos débito, eu não tenho por que ter uma resistência. A minha periferia não precisa se restringir, porque não tem tanto volume e vai ficar muito melhor. A hipertensão é classificada como moderada e pode ser controlada apenas com um fármaco. Pode ser controlada, então, e necessita, quando ele vê que não consegue, precisa de mais que um, então, para poder controlar. Então, vão sendo associados mais que um medicamento. Quais são as recomendações médicas mais recentes no combate à hipertensão? Então, atualmente, eles indicam que o tratamento de um uso de um diurético junto. O que um diurético vai fazer? Ele vai tirar todo aquele excesso de líquido que fica retido. Então, eles vão pedir geralmente um beta-bloqueador associado. Caso o paciente não responda esse tratamento, pode ser acrescentado um terceiro, que será, então, um vasodilatador. Então, ele vai começar o quê? Um antihipertensivo, que vai diminuir a PA. Não respondendo, ele vai associar diurético. Não respondendo que diurético, ele vai ter que associar o quê? Um terceiro tratamento, que será um vasodilatador. Aquele vaso que está se restringindo, ele vai fazer aquele vaso abrir mais para poder não ter tanto sofrimento na parte da periferia. Certos subgrupos dentro da população hipertensa ainda podem responder uma classe, não responderem muito bem, ou responderem uma certa classe de fármacos, melhor que a outra. Então, a exemplo, como o paciente da raça negra, eles respondem melhor aos diuréticos e aos bloqueadores de cálcio do que outros, né? Então, o médico vai levar em consideração usar os beta-bloqueadores ou inibidores da enzima conversora da angiotensina. Então, de acordo com o perfil raça, tem alguns tipos de hipertensos que vão responder melhor aos fármacos de acordo com o perfil. Quais são os principais fármacos e quais são os fármacos mais utilizados? Então, nós temos dentro destes grupos, os fármacos são separados em grupos, para vocês poderem entender, e dentro destes grupos nós temos a função de cada um. Então, nós temos os diuréticos, que são um grupo, os inibidores de enzima conversora da angiotensina, que são outro grupo. Nós temos os bloqueadores adrenérgicos, que são outro grupo, os bloqueadores de canais de cálcio, os antagonistas de angiotensina 2 e aldosterona, que é outro grupo, e os vasodilatadores. Então, nós temos esses 6 grupos. Então, vamos aos exemplos. Captopril, furosemida e atenolol. Então, nós temos qual é o tempo de ação e qual é a indicação de cada um. Então, nós temos um captopril, que ele é um tratamento, então, para insuficiência cardíaca congestiva e algumas doenças, e tem um início de 60 minutos após a administração. A furosemida, então, que é um diurético, que tem início também de 60 a 90 minutos após a administração. E o atenolol, que é um beta-bloqueador, que vai controlar, então, a arritmia, o infarto, e vai iniciar imediatamente após 60 a 70 minutos da sua administração. Muito bem. Alguma dúvida? Não, a princípio. Dúvidas, comentários? Vamos conversar sobre o estresse? Câmbio, turma? Estão me ouvindo todos? Sim, prof. Vamos lá. Então, agora, vamos ouvir de vocês. Desta aula que vimos hoje, pressão arterial. Como eu vou controlar ela? Como ela ocorre?
O que é pressão sistólica e diastólica? Qual é o papel dos fármacos nisso? E qual a interação da equipe multi nessa ação? E o que vinha a ser esse equilíbrio angiotensina? Então, agora a gente vai estar fazendo a distribuição dos trabalhos e dos grupos, certo? Então, vamos começar. O estresse. Fábio. Fala, Estresse? Fernando. Fala, Fernando. Vou com o Fabiano. Como? Não, deixa quieto, só. Fala, Fernando. Eu vou com o Fabiano. Beleza. Uma professora no VAR. Então, vamos lá. Pessoal, então é o seguinte. Estresse. O que é o estresse? Vocês viram que o estresse está muito ligado ao aumento da pressão arterial. Para vocês, o que é o estresse? Quero ouvir vocês agora. O que é o estresse para vocês? Estresse. Poxa vida. Pra mim, na minha cabeça, prof, o estresse é uma situação assim de cansaço extremo, tanto físico quanto emocional. Isso é fadiga. Mas a gente está fadigado por quê? Porque está estressado. Sim, mas a gente entra naquela velha situação de uma coisa leva a outra. Tipo, primeiro vem tipo, toda a pressão por cima, digamos. Um músico que tem que compor 4 músicas em uma semana. Toda a pressão, primeiro vem todo o trabalho, Isso gera uma sobrecarga. vem a sobrecarga, o que gera o estresse. Aí que vem o cansaço. Eu acho que o estresse envolve várias coisas, né? Eu acho que puxa muito também para o lado da psicologia. Não sei se tem pessoal da psicologia aqui, não, acredito que não, Não. porque é muito como você se relaciona com o ambiente, o mundo, sabe? Como é que você encara as coisas. E às vezes tem certas situações, por exemplo, no ambiente de trabalho, que a gente acaba não conseguindo lidar com, com os casos, enfim, que aparece e tem mais o estresse pessoal em casa, familiar, ou por questões de saúde, problema financeiro. Então, eu acho que envolve muito o nosso mental, psíquico, e isso desencadeia, consequentemente, no nosso. É por aí, eu acho. Tudo começa com a importância que a gente dá, porque a gente tem uma cobrança, né? Então vai começar por aí. Tudo que vocês falaram como a Lauren começou falando, como o Fernando falou, como o Fabiano falou. Eu quero ouvir que nem a gente tem profissionais de educação física também, porque começa quando a gente, que nem o Matheus e o Fernando estão em educação física, quando a gente começa não saindo daquele mesmo eixo, trabalho, e não vê diferente, não faz o ciclo, então. O que o exercício físico traz de bom? Fernando e Matheus. Eu imagino que depende do foco, porque, tipo, como é que eu posso explicar? O exercício físico já te ajuda na parte falando psicologicamente, ele já te ajuda, como é que eu posso dizer? A mandar energia pra fora, digamos assim. Eu sei que é meio chulo, sei mesmo. Tu libera uma certa quantidade de alguma ina, que eu não me lembro o nome, Neurotransmissor, né? algum Endorfina, hormônios, né? Neurotransmissores, hormônios, então ele vai liberar várias, eu diria assim, sensações e que vão auxiliar muito e vão tirar até. Então, drogas antidepressivas são
compostas dessas substâncias que o exercício físico libera. Isso faz com que a gente tenha essa outra visão que eu falei para vocês, do meio copo cheio, do meio copo vazio. Então, é muito importante a gente também enxergar, só que, claro, não tem como tu não se estressar, principalmente na profissão da área da saúde que a gente escolheu. Então, isso a gente já tem que estar preparado para o coração, enfim, para buscar um equilíbrio. Então, a gente vai ter que procurar exercício físico, que é aquele momento, como o Fabiano falou, terapia, sim, todos nós devemos, sim, fazer terapia. Todos nós, porque é algo que vai acima, a gente vai ter problemas nossos e problemas dos nossos clientes. Nós vamos ter que mudar, tentar absorver isso, porque a gente vai ter que atender eles na parte corpo e corpo. Então, tanto na parte de reabilitação física, fisioterapia, enfermagem, farmácia. Então, a gente vai ter que atendê-los como um todo. Então, se vocês forem avaliar, a gente vai ter que estar em equilíbrio para atender alguém que está em desequilíbrio. Então, é um equilíbrio constante, também é um estresse. A pandemia foi um estresse para todos os profissionais da área da saúde. E mais ainda, eu digo, o fisioterapeuta foi um dos profissionais que, junto com a enfermagem, sofreram muito estresse. Muito, muito, muito. Porque eles estavam na parte que maior tinha casos de transmissão pelo coronavírus. Que era a parte de aerolização, porque a gente produz através da fisioterapia respiratória. Então, causa estresse, o medo de tu perder a tua vida fazendo um trabalho que precisa salvar vidas. Então, como os outros profissionais também, não só esse, mas eles acabaram ficando ali porque tu precisa, é uma doença que afeta o trato respiratório, o fisioterapeuta trabalha muito, mas os outros profissionais, então, nutrição, farmácia, medicina, enfermagem, que está todo o tempo. Mas eu digo que isso apareceu, acabou de uma certa forma atendendo mais ainda a profissão da fisioterapia. Mas foi um estresse grande, então, o estresse todo que já tem no nosso dia a dia, mas quem estava na linha de frente sofreu um colapso. Um verdadeiro colapso, uma fadiga mental. Porque eram os profissionais que não podiam ir embora, que não podiam ir para casa, enfim. E agora está voltando tudo de novo, porque as pessoas não se doutrinaram as regras. Então, vai começar de novo uma onda novamente. Então, o que a gente tem que pensar? Foco. O foco nos liberta. O foco, a disciplina, nos salva de muitas coisas. E eu queria ouvir mais pessoas falando sobre isso, sobre o coração, sobre a pressão. Vocês conhecem a sua pressão arterial? A minha é 12/8. A minha também é em 12/8. Na verdade, como, digamos, eu até fui pesquisar sobre isso, ela dá uma variada, geralmente de 12/6 para 12/8. O 120, o 12/8, ele não é mais pelas condições, nós temos que ficar de olho nessa questão. E uma vez por muito tempo ela foi considerada normal, né? Agora, vocês viram que tem que ficar de olho, né? Temos que cuidar dessa pressão. Andrelise, Fernanda, Rede, Matheus, Geisa, Luana. Alguém quer falar algo? Prof, Oi? eu queria saber se a ansiedade também tem a ver com a pressão. Sim, total. Ansiedade é aquela angústia que nunca passa. Eu diria que a ansiedade também é um dos grandes vilões, além do estresse, porque a ansiedade é aquele mal que nunca passa, que fica todos os dias em constante alerta para uma situação que não passa, da taquicardia, de ficar sempre esperando o que vai acontecer depois. E depois? E essa ansiedade por esperar um resultado, esperar alguma coisa, também desperta, quanto mais bate o coração, que fica esperando algo resultado, problema, um tumor, e vão encadeando outros problemas de estresse também. A ansiedade também é um vilão do estresse, que vai também desenvolver essa tensão com vários fatores. Prof, posso falar? Claro, André, pode. Uma questão também que é bem relevante para o pessoal da área da saúde, né? Eu trabalho, por enquanto, com a parte de laboratório, coleta e processamento de amostra. E esses dias, num plantão, chegou uma moça, 36 anos, e até então
ela tinha comorbidade, como a questão da pressão, diabetes e depressão, enfim. E ela já vinha dias com queixa de dor no peito e não estava se sentindo bem. Até então, a maioria do pessoal que avaliava, os médicos que avaliavam, consideravam um quadro de ansiedade. Porém, na coleta de enzima cardíaca, que é o exame da troponina, né? A primeira coleta já deu em 4.000 e alguma coisa. O resultado. 6 anos. E a segunda coleta, ela praticamente dobrou, foi a 8.000 e alguma coisinha também, não vou me lembrar o certo agora. Ela era diabética? Oi? Ela era diabética também? Não lembro agora se ela tinha diabetes, mas enfim, a ansiedade, ela causa realmente essa sensação de aperto, né? Mas muitas vezes os médicos julgam pela idade, né? Ah, não pode ser um infarto, porque deve ser ansiedade, porque é uma pessoa jovem. Porém, acho que a avaliação clínica isso ajuda muito, né? O não duvidar do que o paciente fala, porque no caso dela, por ela ter depressão, de primeiro momento, eles consideravam muito a questão da ansiedade. E somente com o exame que realmente eles foram a fundo e atender ela da forma como deveria ser. E é uma paciente que daqui a pouco poderia ter dado uma parada em questão de pouco tempo, né? Por essa questão das enzimas estarem bem altas. André, parabéns pela sua observação, isso é muito importante. Todo paciente que chegar com sintomas, dor torácica, aperto no peito, não podemos ignorar. Mesmo achando que é ansiedade, é depressão, nós temos que investigar, porque pode ser sim, sintoma cardiovascular, um infarto, como pode ser também algo psicológico, mas isso que a André falou é muito, muito sério. Não podemos nos levar hoje em dia por idade, por achar que isso não tem a ver com coração, porque está ficando muito inespecífico. Lembrem, coração é tempo. Quanto antes atuarmos, mais chance nós temos de salvar esse coração. Até para fazer o cateterismo cardíaco, que é o exame que salva, né, esse coração, se ele estiver todo comprometido, todo em colapso, é tempo. Quanto antes fizer, melhor. Então, ela vai fazer o coleta de enzimas cardíacas, já vamos ter que fazer para não ter um infarto, que é o quê? Todo o colapso do sistema arterial desse coração. Então, tem dor, tem sintoma, já coloca, então, no protocolo de dor torácica, que diz, e se investiga depois. Não podemos pecar, então, por menos. É melhor exagerar, salvar essa vida, salvar esse coração e depois vai. Isso é para equipe multi. Tem alguém com esse sintoma, colocamos para dentro. Então, quando a gente fala em equipe multi, por que vocês vão pensar? Mas eu sou de outra área, por que eu tenho que saber tudo isso? Eu tenho certeza que muitos pensam isso. Informação, conhecimento, turma não quer demais. Não precisa ser só da enfermagem para saber sintomas. Todos nós aqui de multi temos que saber. Vocês vão ver muitas coisas se vocês forem para a área hospitalar. Vocês nunca me falaram se vocês querem ser da área hospitalar ou da área ambulatorial. E até uma oportunidade de vocês me falarem quem não é da enfermagem, que é de outra área. Mas é muito importante a atuação da equipe multidisciplinar. Vocês são agentes da mudança. Vocês querem salvar vidas, querem salvar pessoas. Então, cada um tem um foco de atendimento, mas é indispensável que todos estejam treinados. E até já é uma boa oportunidade, André, parabéns pela tua observação. Eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês querem atuar na área hospitalar? Já pensaram sobre isso? O que vocês pensam a respeito? Na área hospitalar? Pretendo continuar também. Eu sempre atuei desde que eu me formei nas análises e é uma área de muito aprendizado. Então, eu acho que é uma boa área, assim, apesar de toda a pressão psicológica diária, vale a pena. Também, prof, eu penso assim que é uma grande oportunidade de aprendizado, de amadurecimento de trabalhar na área hospitalar. Porque ali tu vê de tudo um pouco, tu ouve diversas histórias, tu conhece diversas pessoas, tu aprende um pouco com cada um, além de conseguir exercer mais profundamente a tua profissão. É um ambiente assim que, pra quem gosta, sabe, por mais que tenha tudo assim, por mais que seja muita pressão emocional, assim, de tu ver teu paciente, muitas vezes tu pode até
se apegar a algum paciente e acabar perdendo ele, mas é um ambiente assim eu considero assim um ambiente de muito aprendizado. Mas pensa assim, olha, não pensa no que tu vai perder, pensa no que tu vai salvar, entendeu? Sim. Se mira em mim, porque eu trabalho há 24 anos no hospital, sempre no hospital, e eu sempre me foquei no que eu salvei. Sim. Que é mais que a sua idade, né? 24 anos. Eu sempre me foquei nas vidas que eu salvei, nas famílias, e também sempre me foquei nas pessoas que eu eduquei, nos profissionais que eu ajudei a formar. A gente tem que se focar no positivo. Fabiano, Sabrina, Matheus, Fernando, Luana. Oi. Fernando, vocês querem ir para o hospitalar? O que vocês pretendem? Ah, é que nós vamos montar a clínica, mas além da clínica, querem trabalhar no hospital? Fabiano, eu me conhecendo, eu gosto de aprender várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. Eu gosto de pegar conhecimento amplo de tudo. Então, eu não me vejo só clínica, sabe? Eu acho que eu vou mesclar aí pelos dois. Ótimo. Nem eu trabalho no hospital, dou aula, faço consultoria, isso aí. Multi. Fernanda. Eu não tenho nem ideia. Vai, Fernanda. É sério, eu ainda tô Tá vendo. pensando? Exato, eu ainda tô tipo no caminho, sabe? Sendo bem sincero, não sei ainda. Sabe que precisa de um educador agora, né? No grupo da estratégia da família, né? Na saúde pública. Graças a Deus, finalmente. Sim, no NAF também. Ai, ai, isso é complicado. Eu meio que tenho uma ideia mais ou menos da minha área. Ainda tô analisando. Isso aí. O hospital é uma bela fonte de aprendizado. Claro, quando vocês forem fazer os estágios, vocês vão conseguir ter uma ideia melhor. Até já quero falar para vocês hoje, o hospital onde eu trabalho premiou, então teve ideia e inovação, a fisioterapia ganhou 2 prêmios por inovação. A fisioterapia criou projetos e também criou um equipamento, então são de parabéns. A fisioterapia tem bastante campo. Fisioterapeutas mostrando para que vieram. Então, tem fisioterapeutas da área materno-infantil, fisioterapeutas infantis, adultos, de UTI, de setores abertos, fisioterapia 24 horas. Muito bem. Então, quero ouvir Sabrina, Luana, quem não falou ainda, que vão querer trabalhar na área. Nada? Alguém quer se manifestar mais? Vou esperar, então, quando vocês quiserem falar. Oi. Oi, Sabrina. Oi, eu ainda tô vendo, eu tô fazendo meus estágios, eu faço farmácia, né? Então eu tô analisando primeiro, eu tô fazendo estágio na São João, depois quando for no hospital, daí depois eu vou ver direitinho. Eu acho a parte da farmácia fantástica. Hoje era toda para ti aula, né? A gente falou a parte dos fármacos. Tomara que tu pegue essa parte do trabalho, né? E daí vai ser fácil. Ou não. Ou não, que tu vai ter. Sim, eu não peguei o início da aula, eu saí do serviço hoje às 8. E daí depois eu vou assistir direitinho todo desde o início. Mas não tem problema, depois a gente fala de novo. Então, tá bom. Eu acho que o hospital é uma bela oportunidade. Então, vocês podem estar trabalhando na parte curativa, na parte terapêutica e na preventiva também. E aí, o que é importante, independente se vocês querem trabalhar no hospital, ou na prevenção, ou em clínicas, é que vocês amem o que vocês fazem. Porque aí vocês não vão trabalhar um dia sequer na vida. Problemas vamos ter todos os dias. Eu não vou falar para vocês que não tem dias que a gente não tem vontade de sair correr. Mas basta um sorriso de um paciente, um aperto de mão do familiar, dizendo muito obrigado, vocês fizeram a diferença. A gente esquece tudo. A gente esquece todo o problema. E eu vou dizer para vocês, não há dinheiro que pague o agradecimento. O brilho nos olhos de um paciente que vocês conseguiram que respirasse melhor,
o brilho no olhar daquele paciente que conseguiu se movimentar pós-cirúrgico, o brilho no olhar daquele cliente que conseguiu fazer seu exercício, seu circuito, a sua reabilitação cardiovascular, o brilho no olhar daquele paciente que conseguiu tomar todas as sequências de medicação, o brilho no olhar daquele paciente que tratou tão bem, fez o curativo e conseguiu se sinais. Então, fazer a diferença na vida das pessoas, daquele aluno que disse que mudou a vida dele para sempre de forma positiva, que ensinou só coisas boas, não tem preço. Então, era isso que eu queria deixar para vocês também. Que, sim, o dinheiro é importante, a gente precisa dele, mas que não é ele somente que vai ser motivo e que vai ser o validador da nossa vida. A gente precisa, sim, de realização profissional. Quem é mais, talvez os mais novos não entendam, mas quem já tem mais idade, sim, percebe. Que a pandemia mostrou isso, que o dinheiro não serve, né? A pandemia veio mostrar que só dinheiro não serve. Então, a gente precisa de outros valores. Quando eu falo do meio copo cheio, é isso que eu quero falar. A gente tem que olhar os valores e realmente tivemos que nos unir. Todas as profissões, vimos que todos somos iguais perante a lei. Então, hoje nós falamos de pressão arterial, hipertensão e fármacos antihipertensivos. Então, dentro disso, vocês também falaram opinião, falaram o que vocês estão pensando. Vocês querem falar, Fabiana e André? Sim, mas eu espero a colega falar primeiro. Fala. Eu acho que a área da saúde, ela nos ensina principalmente a ser humildes, né? Você aprender que quando a gente está lá, dependendo de alguém que nos alimente, até mesmo, né, nos dê comida na boca ou nos limpe o nosso corpo, a gente entende que o dinheiro não compra nada, né? Apenas paga aquele que vai fazer por nós. Ou não vai, né? Nem pagando, às vezes tem gente que não vai, ou o próprio familiar não vai. Então, nos ensina muito a humildade. Que ninguém é mais do que ninguém, nenhum profissional é mais do que o outro. Porque muitas vezes os médicos acham que a gente é muito inferior, né? Eles são os deuses, mas na hora do vamos ver, muitos não botam a mão. É quem está, né, na parte de baixo, como eles acham, que vai fazer por eles. E acho que a parte é isso que mais nos ensina a área da saúde, para quem está entrando ou para quem gosta e está escolhendo o caminho que vai seguir ainda, aprende muito sobre isso, né? Ser humilde. Atender o ser humano nas necessidades básicas, Maslow fez uma pirâmide e mostra todas as necessidades. Uma delas é essa: alimentação, estar seguro. Então, isso tu atende o ser humano no básico. É que nós temos uma medicina não totalmente embasada, mas se vocês forem pensar em países como a Cuba, por exemplo, os médicos começam higienizando, alimentando pacientes. Eles começam assim na faculdade, eles fazem serviços semelhantes a técnicos de enfermagem. Depois eles vão indo para as outras partes, totalmente de acordo com essa formação, porque você tem que conhecer as principais necessidades básicas do ser humano para depois atender, né? Então eles começam assim. Fala, Fabiana. Não, você estava falando ali, né, independente da área que a gente for escolher, cada um no seu campo, né? Eu me lembrei de uma coisa que o meu terapeuta falou, eu faço há mais de um ano. Que bom. Eu acho que eu já estava prevendo a pandemia. Já eu já estava prevendo a pandemia. Por que tu não Infelizmente, né? E ele falou uma coisa muito interessante, assim, né? Porque eu estava muito na dúvida da questão profissional. Enfim, eu já sou formado em outra área de trabalho, no outro campo. E ele assim, tá, mas você quer ir para essa outra área porque você quer ser mais um ou você quer ser o melhor? Aí eu olhei, não, quero ser o melhor. Ele, então, para tudo na vida, tu sempre vai ter que buscar a excelência dentro das suas limitações, né? Óbvio que a gente também tem a nossa limitação pessoal, às vezes, mas a gente sempre tem que buscar a excelência e ser o melhor, né? O melhor profissional, independente da área que for seguir. E isso me ajudou a me melhorar no meu trabalho atual.
porque eu comecei a ter essa percepção, porque às vezes a gente tem frustrações, né, no que a gente está fazendo no momento, mas talvez a gente tenha que mudar e ver de uma outra forma, ser melhor no momento, né, e buscar alternativas lá para frente para a área que a gente quer seguir depois. Eu achei muito interessante isso que ele me colocou. Isso me fez dar um estalo assim, e hoje eu consigo ser o melhor na minha profissão atual e futuramente eu quero ser o melhor de mim na área da fisioterapia. Era isso, prof. Será? E sabe o que é A importante? gente busca. Muito legal o que tu falou. Nós temos que ser o melhor da nossa própria versão. E não o melhor comparado ao outro. Eu não posso me comparar ao Fabiano, que não posso me comparar à Fernanda, que não posso me comparar a Andrelise, que não posso me comparar ao Fernando, que não posso me comparar a Laura. Eu tenho que ser melhor perante a mim mesma. Eu tenho que ser a melhor versão de Patrícia. Certo? Cada um de vocês tem que ser o melhor. E eu quero que vocês pensem todos os dias, turma. Eu serei um profissional. Eu gostaria de ser um profissional que é cuidado por mim mesmo. Eu gostaria de ser o meu fisioterapeuta. Eu gostaria de ser o meu enfermeiro. Eu gostaria de ser o meu educador físico, o meu farmacêutico, o meu nutricionista. Deixa essa questão para reflexão. O meu coração seria entregue para vocês? Vocês entregariam o seu coração para mim? Eu fui aquele aluno que estudou, se dedicou, fez todas as atividades. Lidar com vidas não é lidar com sapatos. E nem com alguns, não vou falar de marca, né? Porque, mas, ou aquele que vender chocolate em uma certa loja é fácil. O problema é cuidar de pessoas. Exige preparo técnico, científico, empatia e amor. Então, sejam vocês a melhor versão de vocês mesmos. Então, vamos fazer o sorteio dos trabalhos? Vamos lá, turma? Vamos então, lá. A pandemia nos colocou em vários desafios, não é? Nós tivemos que ser resilientes e nos reinventar. Então, todos nós aqui, espero que estejam todos me ouvindo, até quem não se manifestou, nós vamos fazer os trabalhos. Estes trabalhos, pessoal, vão ter, então, vão exigir muito de vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos ter é criatividade. Vocês terão que ser criativos para exercer este trabalho. Então, eu preciso saber o seguinte, vocês podem ver como vocês vão se combinar, como vocês vão querer. Então, nós precisamos ter a divisão dos grupos e vamos fazer os sorteios. Então, eu vou começar aqui aleatoriamente, já botar os assuntos nos grupos. E depois vamos fazer os sorteios dos grupos. Então, quantas pessoas tem que ter em cada grupo, prof? Pode ser 4 pessoas. São quantos alunos, prof, que a gente tem na turma? O problema é que tem alunos que aparecem, desaparecem. Então, os fixos mesmo são 12. Deixa eu ver no grupo. No grupo tem 22 pessoas. Nunca vi todos esses. Tranquilo, prof. A gente tem que ser melhor que nós temos que ter a melhor versão nossa, né? Isso aí. Então, Pessoal, 4 pessoas, então daria 3 grupos. Se fosse 12. como é que fica melhor a divisão para vocês? Vocês podem ir separando, fragmentando e depois se encontrando. Eu posso dar o nome das 2 pessoas que geralmente a gente faz juntos trabalhos já há algum tempo, ou você que vai escolher quem vai fazer os grupos? Não, eu vou deixar vocês escolherem, porque com essa discussão que
também, que não seria visto da minha parte. Pode Tá. falar. Geralmente faz eu, a Ana Paula Magione Tá. e a Letícia Oliveira. Daí Então, depois, se alguém não tiver grupo e quiser, daí a gente vai acolhendo também. Tá, então Andrelise, Ana Paula. E Letícia Oliveira. Tá faltando um membro, né? Daí o pessoal vê se vai se formando com quem já tem mais, tá acostumado a fazer, e se sobrar alguém sem grupo, a gente vai acolhendo. Acolhendo. Tá bom, André, valeu. Grupo 2. Quem gostaria de contemplar? Pode ser eu. Eu quem? Pode ir, Fernanda. Pode ir. Eu falo Tá. depois. Fernanda, Tá. a Luana Hoffman, a Luana, acho que de Jesus, se eu não me engano, o sobrenome dela, e a Geisa. E a Geisa. Tá. São 2 Luana no meu grupo. Uhum. Ok. Então, tu já tem as 4, né? Beleza. Grupo 3. Agora vai eu. Tá. Fala, Laura. Lauren. Precisa falar o Tá. sobrenome? Não, tu expõe. Lá, A Isabelle. Isabelle, que é o seu, né? Isabelle. Isso. Tá. E o William Baggio. Uhum. Tem uma vaga também, né? Isso. Aí depois, se alguém ficar sem grupo, precisar de grupo, uma coisa do gênero, a gente pega. Grupo 4. Prof, Oi. eu, o Fernando e o Matheus. Tá. Então, Fabiano. Grupo dos 3. Os Fabiano. brother. Tamo juntos. Fabiano, Fernando e Matheus. E o Matheus. O Matheus tá aqui. Tem uma vaga também ou vocês vão colocar mais alguém? Já. Tem vaga, sem problema algum. E nem coração de mãe, sempre cabe mais um. E o grupo 5? Sabrina, Luana. Então, não, a Luana Pode já ser tá eu, A Luana já está em grupo 5. Sabrina, tu vai para o grupo 5? prof. Oi? Oi. Pode me colocar em qualquer um, prof. Quem? A Regi está falando ou a Sabrina? Sabrina agora. Fala, Sabrina. Deixa tu escolher qual grupo que fica melhor para ti. Só o 2 já está completo. Pode ser um. O da Andrelise, Ana Paula e Letícia? Aham, pode ser. Tá. Sabrina, então. Tá, ok. Regi? Sou eu, a Cindy e a Mariana. Tá, então. Regi, Cindy e a Mariana. Tem vaga também aqui, né? Mariana. Olha, vai poder colocar. Vai ter mais grupos aqui. Tem gente que não se manifestou. Então, nós temos vagas ainda. Todo mundo que está hoje na aula já está inserido em grupo, certo? Luana tem grupo, Sabrina, Fabiano, Regi, Matheus, Lauren, Fernanda, André e Fernando. Então, tá. Todo mundo já tem. Então, vamos começar. Antes de eu fazer o sorteio, eu vou explicar do que se trata e depois eu farei sorteio. Atenção! Vocês vão construir um projeto inovador, certo? O que vem a ser isso? Vocês vão ter que construir, vocês vão filmar um vídeo. Filmar um vídeo é boa. Agora eu forcei. Vocês vão filmar, vão construir, vocês vão fazer uma simulação, uma história de um atendimento. Então, como nós estamos falando com anatomia, vocês vão fazer um projeto.
E eu preciso ver esse projeto do sistema pronto. Então, nós vimos 3 sistemas até agora. Nós vimos qual sistema? 3 sistemas? Sistema nervoso, sistema cardíaco, é o que está no nome da matéria. Isso. Então, dois. Muito bem. Nós vimos o sistema nervoso e o sistema cardíaco. Então, vocês vão fazer experiências relevantes no sistema cardíaco. Vocês vão escolher experiências dentro disso, do tema que vocês escolherem. Então, vocês podem fazer uma experiência de funcionamento, vocês vão pesquisar, vão fazer ou a parte da circulação, grande circulação, falar sobre a patologia, explicar, vai ter que ser experiência. Ou vocês vão pegar alguma coisa referente a, vão usar maquete, vão usar atendimento de um coração, vocês vão usar a criatividade, mas tem que ser algo palpável. Dentro da área de atuação, como vocês têm várias profissões misturadas, vocês vão ter que conseguir algo inovador, certo? Porque são bastante, é uma pontuação bem ampla e vai exigir bastante aprendizado e construção de vocês. Então, vai ser esse vídeo, onde vocês vão entregar, a gente só vai fazer os sorteios do sistema, e vai ter um trabalho também sobre fármacos. Então, vai ser os 2 sistemas, e mais os fármacos envolvidos, né? Vai ter os fármacos envolvidos nisso. Então, vai ter a ação e o trabalho inovador nisso. Então, vocês vão escolher ou as patologias, né, ou os fármacos, ou vai ter a parte também da anatomia. Então, a gente vai estar escolhendo anatomia, fisiologia, fármacos ou patologia. Então, vai ser os enredos que vão estar circundando. Vocês vão ter que escolher a criatividade para fazer isso. Conseguiram entender até então? Alguma dúvida? Todos entenderam? É para criar um vídeo ou não? Desculpa, não entendi direito essa parte. O que tu quer que construa? Tu quer que crie um vídeo, vamos supor, de uma maquete, alguma coisa assim, isso? Isso. Vamos supor, se vocês criarem a grande circulação, se vocês criarem um coração, como nós estamos à distância, vocês vão ter que gravar esse coração funcionando, certo? E vocês vão ter que mandar. Se vocês decidirem fazer um atendimento de um infarto, vocês vão ter que gravar isso. Se vocês decidirem fazer uma das patologias que a gente estudou, vocês vão ter que gravar esse atendimento. Então, vocês vão ter que criar qual é a ideia inovadora, embasada na teoria que a gente fez, e gravar. Pode ser experiência, pode ser uma simulação, mas tem que ser gravado. Tem que ser tipo uma aula, não precisa ser só uma exposição, tem que ser uma experiência inovadora. Pode ser uma simulação, um teatro, mas tem que ser gravado para todo mundo poder assistir. Não sei se ficou mais claro. A técnica vai ser por conta de vocês. Se tu quer maquete, se tu quer um teatro, se tu quer um blog, tu pode criar um blog, por exemplo. Um blog que vocês são blogueiras, né? Ou tu pode fazer um telecurso. Ou tu pode fazer uma maquete, um discovery, uma história. Então, vocês vão ter que usar a criatividade. Ou tu faz uma experiência. Vocês vão escolher o assunto. Mas aí vocês vão ter que gravar um vídeo e apresentar. O assunto é de vocês. Já dá para fugir agora? Por quê, Fê? Ontem teve a apresentação de nossa, foi muito bom. O pessoal teve de uma outra turma minha, foi muito interessante. Claro, é outro assunto, mas foi muito interessante. Vocês podem fazer um atendimento de fisioterapia. Tem tantas coisas, botem essas cabeças funcionarem. É um montão de pontos. É bem divertido depois. Tranquilo, prof. E começa os jogos. Conseguiram todo mundo entender?
problema do teatro e essa apresentação de gravado em vídeo é que tem que se encontrar, e já complica um pouco. Não, vocês podem cada um mandar a sua parte e editar. Teve gente que E não editar. editou. Ah, beleza, É, então. teatro eu só participo de humor. Também. Teve gente Eu que só faço fez humor. vídeos. E eu não vou dar muito spoiler, mas teve gente que fez blog e aí falaram numa reunião, colaram, teve. Dá para fazer assim, ó. Vocês são super mega criativos. YouTuber. YouTuber fizeram, teve uns que falaram, vá no meu canal e foi muito criativo. Botou um assunto tipo estatuto, que é chatíssimo, e conseguiram deixar muito interessante. Fizeram um blog dividido, que tinha não sei quantos mil seguidores, não tinha nada, e conseguiram. Vocês têm que ser muito criativos. Não precisa, eu sei que a maquete assusta a gente, mas como a nossa disciplina é anatomia, é bem interessante fazer um coração funcionando. A internet está cheia dessas experiências. André, tu é guerreira, tu é mulher de laboratório, tu pega aquelas veias que ninguém pega, que eu sei. Pois é, mas e plantão em cima de plantão não é fácil, né, Prof? Eu sei, A gente dá jeito. eu sei que é guerreira, tu é mulher que pega as veias, que eu sei. Qual é o laboratório que tu trabalha? Na verdade, eu trabalho na UPA Zona Norte, Prof. Ih, mais guerreira ainda. Pega os pacientes queridos mais debilitados, né? Mais A gente pega uma situação bem complicada ali. Mas vamos lá. Tudo, como eu digo, tudo em nome da nossa profissão, né? Tu pode fazer um investimento sério, mas dependendo do que pegar, você pode estar fazendo. O importante é vocês conversarem juntos, fazerem juntos, e eu vou falar. Dá para deixar as colegas funcionar, então, e gravar? O pior é que tem uma lei que que nos impede de funcionar, né? Mas vamos ver. Vocês vão usar a criatividade de vocês. Ah, o que acontece na aula fica em aula. Então, pessoal, vamos fazer os sorteios, então. Todo mundo entendeu como vai ser? E eu preciso do assunto, vocês vão ter que fazer daí a parte, depois que vocês fizeram tudo isso, construir o aprendizado, todos os colegas vão assistir, então, porque vão ser disciplinas que a gente teve, enfim, vocês vão explicar qual foi a relação da parte de fisiologia, ou de patologia, ou de anatomia, que vocês escolheram essa explicação, entenderam? Não pode ser um assunto que divague, tem que ser a ver com o assunto que vocês escolheram, certo? Então, vamos começar o sorteio. Então, vocês viram que foi de forma muito aleatória e ficamos com os grupos. Então, grupo 1, Fabiano, tu anotas para mim, por favor, para passar para o grupo. Sim, só um pouquinho, prof. Pegar uma caneta. Pode falar. Então, grupo 1, Andrelise. Eu vou só colocar o nome do um, pode ser? Não, é que tu vai ter que colocar no grupo que vai estar todo mundo pedindo. Ah, tá, beleza. Andrelise, Ana Paula, Ana Paula, Letícia, Letícia e Sabrina. abrir. Grupo 2. Fernanda, Luana e Geisa. 3. Lauren, Isabelle e William. 4. Sou eu, Fernando e Matheus. Isso. O 5 é a Regi, Ei, Regi, a Cindy e a Mariana.
Então, todo mundo já sabe seu número, nós temos representantes aqui de cada grupo, né? Então, cada um já pegue seus números, já saibam seus números, depois você vai postar, que nós vamos chamar essa atividade de projeto inovador, de ciências morfofuncionais. Esse é o nome do trabalho. Ciência. Projeto inovador. Morfofuncionais. Estou escrevendo aqui os números. Ok, vamos lá. Agora, já coloquei os nomes. Eu vou sortear os números. Eu já tenho uma relação dos assuntos e vou sortear os números. Primeiro número, então, pessoal, tem os assuntos aqui. Então, sistema nervoso central, sistema cardíaco, cardiovascular, no caso, patologias dos dois sistemas, fármacos dos dois sistemas, anatomia. Oi. O Regi caiu. Ele tá pedindo pra entrar de novo. Obrigada. E a anatomia dos dois sistemas. Então, conforme eu for sorteando os números, vai pegar os assuntos, entenderam? Então, agora estou com números aqui, conforme for sorteando, vai pegar os assuntos e eu vou explicar o que eu quero. Entenderam? Sim. Sim. Então, vamos lá. A sorte está lançada. A Jaque está aí. A Andrelise até sumiu. Ah, não, Taliel. Aqui. Tomara que a Sabrina pegue os pares. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro número, ó, vocês estão vendo que estou fazendo o sorteio. Primeiro. Número, grupo 3. Sistema nervoso central. Quem é o grupo 3? Laura, Isabelle e William. Ok, Lauren? Beleza. Tá. Próximo. Sistema cardiovascular agora. Grupo 1. Quem é?
Pode repetir o assunto, por gentileza? Andrelise, Ana Paula, Letícia e Sabrina. Sistema cardiovascular. Grupo 5, patologia. Regiane, Cindy e Mariana. Vou cair farmácia, não? Oh, Ai, ai, ai. oh. Grupo 4. Fabiana. Como é que sabia? O que, profe? É farmaco? É, Ah, meu Deus. Sabe quando a gente tem o sexto sentido? Tudo bem, vamos lá. vamos lá. Mas também eu posso trocar, quem tiver da farmácia aí, não tem problema. Tudo é conhecimento. Vamos lá. E anatomia, grupo 2. Olha, querem trocar? Anatomia, grupo 2. Quem é grupo 2? Fernanda, Luana e Geita. É 2 Luana, só para ressaltar. Luana ao quadrado? São É duas? Luana ao quadrado. Luana. Tá. Só eu vou colocar lá no grupo Luana 2, tá? Porque eu não sei o sobrenome. Não, uma eu posso pôr aqui, peraí. É de Hoffman, Jesus, né? e com H. Luana J e Luana H. Tá. Então, turma, o que vocês vão fazer? Sistema nervoso central, por exemplo. Vocês vão ter que fazer qual uma experiência com essa inter-relação. Nós conversamos muito sobre isso. Então, vocês vão ter que buscar uma experiência que demonstre o funcionamento desse sistema nervoso e a relação que vocês vão ter com ele. Se vocês entendem para que serve, essa pode ser uma maquete, enfim. Se vocês entendem a existência dele. A mesma coisa que o sistema cardiovascular. E as patologias, vocês vão ter que fazer qual que é a experiência e a importância da patologia. Pode ser um teatro, um simulado, um atendimento das patologias principais que nós trabalhamos, né, dentro destes sistemas, que a gente trabalhou algumas patologias. E os fármacos, então, os principais fármacos empregados, vocês podem estar fazendo 1000 coisas, né, desde maquetes até filmes, até, enfim, vocês vão ver laboratório, cada um fazendo, podem fazer blog, enfim, vocês vão ver exercícios para não usar medicamentos, podem fazer várias coisas. E a anatomia, quem pegou esse grupo vai ter que colocar a anatomia no sistema, mas então essa não dá para fugir muito da experiência, né? Vai ter que fazer experiência com maquetes funcionantes. Eu penso naquelas maquetes de anatomia que eu dava para os meus alunos lá, que eles faziam um cérebro funcionando, um coração batendo e etc. Então, tudo isso bem apresentado, nível de graduação, uma apresentação, logo do Anhanguera, musiquinha, porque vale muitos pontos. Certo? Beleza. Quanto vale? Qual é o prazo de entrega, prof? Olha, 2 semaninhas, né? Vídeo 2 semaninhas, bem de querida. 2 semaninhas. Próximo semestre. 2 semanas. Só que daí está na hora da nossa prova, né? Vá. Data limite. A nossa prova é quando? Você sabe que já é no início da Dia 4. É? Dia 4. Nossa prova é dia... Então tem que ser antes da nossa prova. Dia 3. Então, na verdade, seria se for uma semana antes da prova, tem só uma semana para o trabalho, seria sexta-feira que vem para entregar? Isso. Sexta-feira que vem. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai.
Farmaco. Meu Deus. Yeah. Ainda bem que hoje é sexta-feira. Isso Ah, aí. nem me fala. Ó, professor, tu estava falando do estresse agora há pouco. Aí tu um trabalho desse para uma semana? E farmaco, nada contra. Faz parte. Eu nem pedi parte escrita. Tá, dia 27, então, é o prazo. Isso. Beleza. Ah, o assunto não deu legal. Certo, turma? Certo. A dica pra gente Certo. não estressar. Não adianta, como é que eu posso dizer? Não adianta, né? O que está falado, nós temos que fazer. Então, vamos lá. Eu Bom. confio em cada um de vocês e sei que vocês vão arrasar. Tenho certeza. Bora lá. Nem precisa fazer prova mais. Já tá passada depois desse trabalho. Olha, porque sabe que a gente cumpre ordens, né? Mas seria bom, mas precisa fazer, né? Tudo junto vai construir o aprendizado. Tudo junto. Ai, ai. Certo? Vamos fazer Certo. coisas maravilhosas, eu tenho certeza. Ok, então. Confio em todos os poderosos. E aí a gente vai sair muito mais fortalecido dessa anatomia à distância. Eu gosto de anatomia. Anatomia é legal. Eu também até preferia anatomia do que farmácia. Ah, conheci algo. Preferia o quê, Fabiana? Desculpa. Eu preferia anatomia do que farmácia. Não mesmo, pode ficar com a farmaco. Ai, meu Deus. Tranquilo, vamos lá. Olha, Desafio. eu deixo vocês trocarem se vocês querem. Quem quiser trocar de comum acordo, Não, fica tranquilo, prof. Não, Vamos. deixa. tá Agora eu bom. me irritei. Vamos de farmácia pra ver qual é que é. Vamos, já era, é nóis. É os brothers. Vamos se desafiar, então. Vamos lá. Ai, tem vaga, né? Vocês têm que pensar que vai ter mais gente aí nesse cartel, né? Sim. Eu vou postar daqui a pouquinho todos os grupos lá e os temas de cada grupo. Uma breve explanada do que você pediu. E aí, conforme vão precisando entrar nos grupos, a gente vai incluindo ali. Lembrando que vocês não podem deixar de fazer a pré-aula, pós-aula, os exercícios, fixar a matéria de hoje de pressão arterial, porque faz parte das nossas provas, que nossa prova vai valer 4.000 pontos, não esqueçam. É muito ponto. E a gente tem bastante coisa, hein? Tem toda aquela parte da aula passada, do coração, das células de Purkinje, do sistema automotor. Então, não podemos fugir. Nós ainda temos que fazer, no dia da apresentação do vídeo, nós temos que fazer uma revisão. Pessoal, eu acho bem importante eu fazer uma revisão para vocês antes da prova. Só que vocês acabam, como é sexta-feira, eu tenho que liberar a prova para vocês antes, né? Lembrem disso. É na sexta. Tem a ver isso com você, professor. Vai liberar na quinta? Sim. Sempre foi um padrão da faculdade, a gente vai liberar antes. É porque acho que sexta eu vou viajar, viajar, no caso. Mas Eu faço no caminho, laptop. Isso. Eu vou liberar na quinta, daí sim, tá? Para vocês não precisarem ficar fazendo isso no sábado. E aí, pessoal, eu vou fazer revisões, então eu acho bem importante vocês, vai ser estudo de caso, né? Então, bem importante vocês lerem com atenção. Certo? Certo. Então é isso aí, pessoal. E eu não quero mais ninguém dizendo que não é capaz, porque aqui todo mundo é capaz, todo mundo é forte. Yeah. Vamos conseguir. Certo? Então, certo, pessoal. Certo, prof. Agora não é mais coração, agora é assim. Ok, é o punhozinho. Eu tô sem câmera, kaká. Ó, aqui, ó. Agora é assim, ó. Yo. Beleza, é os guri. Bom, Isso aí. como diz o Fred Mercury, goodbye, everybody. Foco. Força na guerra.
Ele é uma Já figura. toca o violão aí, Fernando. Já Já foi mesmo. Tchau, Já pessoal. foi, ele Boa foi. noite, vão com Deus. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Vão com Deus. Força. Então, terminando a aula, onde os alunos farão a atividade, estarei aguardando vocês. Até mais. Tchau.